Esse é o nosso trabalho integrado de microbiologia e imunologia, das professoras Simone e Isabela, alunas Ana Luísa, Eduarda Cristina, Lara Santana, Sofia Maria, Thaís Lobo, Vitória Maria. Nosso tema foi uma abordagem de saúde única para combater Sporotrix brasiliensis, revisão narrativa de um patógeno fúngico zoonótico emergente na América do Sul. Olá, eu sou a Sofia e eu vim fazer a introdução sobre a Sporotrix brasiliensis. A Sporotrix brasiliensis é um patógeno de origem fúngico emergente com transmissão zoonótico gato a homem e exótico gato-gato-cão, e com potencial epidêmico e episódico. Normalmente, o fungo desses gêneros são encontrados no meio ambiente associados aos solos, às plantas e a madeiras em decomposição. Porém, as infecções zoonóticas estão se tornando mais comuns. Sporotrix brasiliensis tornou-se um grande problema de saúde pública, especialmente no Brasil, e em 1998, com a primeira epidemia registrada no Rio de Janeiro e relatada em 3 estados nas regiões sul e sudeste do Brasil. A esporotricose pode se apresentar com manifestações cutâneas e extracutâneas, e a gravidade das infecções difere dependendo das espécies infectantes e do estado imunológico do hospedeiro. O gênero brasiliensis é quase exclusivamente transmitido por mordida, arranhão ou contato com as lesões cutâneas de um gato infectado. Brasiliensis é um fungo dimórfico térmico capaz de sofrer uma transição morfológica de hifas filamentosas, forma de bolor no ambiente, para a forma de levedura parasita no tecido hospedeiro. Acredita-se que esse dimorfismo térmico explique a patogenicidade da espécie de Sporotrix em hospedeiros mamíferos. Em 2007, os cientistas dividiram o patógeno em várias espécies com diferenças significativas entre elas. Na espécie brasiliensis, em comparação com as outras, possui menos patógenos glicoproteicos, uma parede celular mais espessa com maior conteúdo de ramonose e quitina, e microfibriose, de parede celular mais longa, que pode conectar leveduras e células para formar biofilmes, o que contribui para o aumento de resistência e virulência aos medicamentos. Infecções humanas e felinas por brasiliensis foram documentadas em 3 países: Brasil, Argentina e Paraguai. Em 2001, mais de 4.100 casos humanos e mais de 3.800 casos felinos foram diagnosticados neste instituto de pesquisa, tornando-se o maior surto de casos causados por brasiliensis já relatado. As autoridades da saúde brasileiras já receberam notificações de casos de 11 dos 25 estados em 4 das 5 regiões geográficas do Brasil. A primeira detecção de brasiliensis na Argentina veio de uma amostra retrospectiva de isolados clínicos humanos e animais das províncias de Misiones e Buenos Aires, em 1986 e em 1988, e de amostras do solo da província de Chaco, em 2003. Os casos associados à viagem no Paraguai ocorreram em 2017, entre parentes que se mudaram do Brasil com gatos infectados. Uma mulher foi diagnosticada em um hospital de Boston após contato com um gato doente em Minas Gerais. Pode passar. A transmissão de brasiliensis entre humanos nunca foi documentada. No entanto, a transmissão é possível quando as interações diárias próximas envolvem o contato direto com as lesões. Os gatos são os hospedeiros animal primário da brasiliensis e o vetor de infecção com alta carga fúngica nas lesões cutâneas. Estudos anteriores no Rio de Janeiro descobriram que até 87% dos humanos e de 78% a 84% dos cães com esporotricose tinha exposição documentada a gatos antes de adoecer. Ratos também podem desempenhar um papel na propagação do brasiliensis em gatos, embora evidências sejam limitadas. Esquilos, tatus, peixes, calopsitas e insetos foram identificados como possíveis vetores mecânicos para transmissão zoonótica causada por esporotricose, mas não há evidências de que seja uma forte infecção de esporotricose causada por brasiliensis. Surtos de brasiliensis ocorreram entre cães no Brasil, mas eles carregam uma baixa carga de célula de levedura em suas lesões. Tem havido poucos casos documentados de esporotricose de cão para humano, mas em estudo de cães com esporotricose descobriu que o contexto da espécie pode ser isolado na cavidade oral e da mucosa conjuntiva, confirmando a possibilidade biológica de cão-transmissão humana. Além dos reservatórios animais para brasiliensis, essa espécie foi ocasionalmente identificada em fontes animais. Fezes de gatos infectados podem contaminar o solo, criando reserva ambiental para brasiliensis, uma espécie nova e uma possível nova fonte de contaminação para animais ou humanos. Vou falar um pouquinho, então, sobre esporotricose humana.
Bom, a transmissão dos Sporotrix ocorre geralmente por inoculação traumática de fungos, né, que vão ser encontrados na matéria vegetal, só que essa maneira de transmissão não vale para o Sporotrix brasiliensis. No caso do Sporotrix brasiliensis, ele vai ser transmitido por inoculação, só que por via de mordida, arranhadura ou contato com lesões cutâneas de gatos doentes. Outra transmissão do Sporotrix brasiliensis, não traumática, pode incluir também contato direto com as lesões da esporotricose ou exposição de gotículas das mucosas e inalação de fungos e potenciais formas de levedura. Geralmente, outros fungos dimórficos que tem só causam infecção quando eles forem transmitidos pela forma de mofo. Porém, o Sporotrix brasiliensis é o único que pode ser transmitido na fase de levedura, então facilita ainda mais a transmissão dele entre mamíferos. Quem tem contato frequente com gatos, como veterinários, técnicos, cuidadores de animais, proprietários de gatos, são os grupos que estão ali no alto risco de contaminação da esporotricose. Apresentação clínica. Em humanos, essas infecções de Sporotrix brasiliensis e Sporotrix não brasiliensis apresentam geralmente como lesão cutânea, né? Lesão cutânea, linfocutânea, incluindo papulas, pode aparecer nódulos, aparecer úlceras. Essas lesões aparecem geralmente de dias até vários meses após o contato com esse fungo, e as lesões cutâneas podem se espalhar rapidamente através dos vasos linfáticos ali da região, resultando em nódulos linfáticos e abscessos. Além das apresentações cutâneas, o Sporotrix brasiliensis ele está menos associado a envolvimentos oculares, quando a secreção de um gato entra em contato com a conjuntiva da pessoa, né? E nesses casos pode acontecer de dar também conjuntivite, obstrução de via lacrimal, infecção cutânea, de pálpebra, ou outras sequelas oculares. Pode dar também doença disseminada ou doenças no sistema nervoso central e também reações de hipersensibilidade. No caso da reação de hipersensibilidade, não vai acontecer quando for Sporotrix não brasiliensis. Sobre as reações de hipersensibilidade, elas são resultado de uma resposta imunológica, né, mediada pelas células desses antígenos do Sporotrix brasiliensis. A infecção disseminada pode incluir infecções osteoarticulares, pulmonares e neurológicas, e vai ter também fatores subjacentes que podem estar associados à esporotricose disseminada, e esses fatores vão incluir condições imunossupressoras, álcool, diabetes. E como tratamento dessa esporotricose humana, vai ser o mesmo do tratamento de gatos, independente da espécie infectante da esporotricose, apesar do Sporotrix brasiliensis ser mais virulento do que outras espécies de Sporotrix. A terapia de primeira linha, mais indicada para casos cutâneos, fixos, linfocutâneos e osteoarticulares de esporotricose, vai ser o itraconazol. Antigamente, até a década de 1990, eles usavam o SSKI, que é a solução saturada de iodeto de potássio. Ele era usado para tratar as formas clínicas cutâneas e linfocutâneas, mas a gente sabe que esse SSKI, ele não é bem tolerado e ele pode causar disfunção tireoidiana. No entanto, esse SSKI, ele ainda permanece como uma opção de tratamento em regiões onde tem poucos recursos, onde o itraconazol ou a terbinafina não está disponível. Essa terbinafina ela pode ser usada também para formas cutâneas e linfocutâneas fixas, no caso do itraconazol for contraindicado. A gente vai ter também a opção da criocirurgia e a terapia com calor local. Eles podem ser usados, geralmente é usado em conjunto com os antifúngicos para poder reduzir a duração da terapia e também para tratamento de mulher grávida. No caso de acontecer esporotricose pulmonar grave, ou alterar questões do sistema nervoso central, ou esporotricose disseminada, a anfotericina B, com formulação lipídica, vai ser preferida. Esse tratamento com antifúngicos vai variar, né, de acordo com a forma clínica daquele paciente, mas geralmente de 2 a 6 meses. Pode ser estendido até 12 meses para pacientes muito graves ou quando eles não estão respondendo à terapia. Bom, eu vou falar um pouco sobre a epidemiologia felina. Transmissão do Sporotrix brasiliensis em gatos saudáveis. Existem evidências que sugerem que a transmissão ocorre quase que exclusivamente por meio do contato gato a gato. Gatos saudáveis que viviam ou que tiveram contato com um gato com esporotricose podem sim testar positivo para a doença. Isso nos mostra que o transporte é sintomático e a transmissão de gatos saudáveis é possível. No entanto, esses gatos eles vão apresentar um papel menor na transmissão dessa doença por possuírem baixa frequência de isolamento de fungo em suas garras e na cavidade oral. Em relação à frequência, é importante alertar que essa doença apresenta alguns pontos específicos, entre eles a sua ocorrência com maior frequência em gatos adultos, machos, mestiços e não castrados, com infecções com FIV ou FeLV. Essas co-infecções com FIV ou FeLV não foram associadas ao aumento da incidência de esporotricose em achados clínicos, laboratoriais, nem em casos mais graves. Porém, em gatos co-infectados com esse retrovírus, foram observadas diferenças significativas nos níveis de transcrição de citocinas, sendo elas IL-10 mais alta e proporções mais baixas de IL-4 e IL-12, quando comparados a gatos com esporotricose, mas que não apresentam essas co-infecções retrovirais. E co-infecções parasitárias contêneas. Essas co-infecções contêneas entre ratos com esse fungo
foram associadas a algumas alterações imunológicas que reduzem a capacidade do hospedeiro de conseguir combater infecções fúngicas. Pode passar. Oi, gente, aqui é a Ana. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as apresentações clínicas da esporotricose felina e dos tratamentos também para esses animaizinhos. Aqui nas imagens a gente pode observar vários gatinhos com lesões ulceradas em regiões diferentes do corpo. Nessa imagem a gente vê um edema na região nasal com úlceras cutâneas. No caso, as úlceras, elas são feridas abertas que liberam secreções e tem necrose também. E também tem crostas na ponte nasal e no plano nasal, com um drenado exudato, que é um líquido com alto teor de proteínas, leucócitos, produzido devido a danos nos tecidos sanguíneos, né? Que a gente pode observar que o nariz e as regiões onde tem as úlceras está bem avermelhadas as regiões. Por isso também produz uma secreção serossegnolenta e com corrimento nasal também, desse mesmo tipo de secreção. Na imagem B, a gente já viu uma lesão mais próxima do olho e da orelha do gatinho. São lesões ulceradas também, na região cefálica, e tem, nesse caso, por conta da lesão estar próxima ao olho, epífora, que é a perda ou alteração da drenagem normal das lágrimas. E ocorre devido a um processo inflamatório, né, que é o que a gente está dizendo aqui. Na imagem C, a gente pode observar múltiplas lesões na região do braço e da região da cabeça também. Esse gatinho, em específico, ele tem uma neoplasia em uma das mãos, não relacionada com a esporotricose. E na imagem D, a gente já demonstra bem uma lesão bem na região da unha. Nesse caso, a chance, né, de contaminar outros animais é mais elevada ainda, por conta da lesão estar bem específica na unha, do membro anterior. Pode passar, por favor. E aí, no geral, as manifestações clínicas, elas incluem múltiplas lesões cutâneas ulceradas, associadas normalmente a linfonodos aumentados e a presença de sinais respiratórios, principalmente os espirros. O período de incubação, né, do esporotrix é semelhante às infecções humanas, com início ocorrendo tipicamente dentro de 3 a 30 dias após a exposição, entretanto pode prolongar durante meses. As lesões cutâneas são caracterizadas por nódulos e úlceras, encontrados em diferentes sítios anatômicos, igual já foi dito. E pode também, né, ocorrer as infecções dos vasos linfáticos e lesões da mucosa também já foram observadas. E como ele pode atingir, né, as vias linfáticas, a doença ela pode acabar se disseminando. E além disso, gatos com história de letargia, depressão, anorexia e febre têm maior probabilidade de desenvolver a doença disseminada. E no caso, né, a doença disseminada ela pode provocar anemia, hiperglobulinemia, que é elevação nas concentrações de imunoglobulinas no plasma sanguíneo, no caso IgG e IgM. Também pode causar hipoalbuminemia, que é a redução do teor de albumina, que no caso é qualquer proteína solúvel em água e no sangue, leucocitose, que no caso é o alto teor de leucócitos no sangue, e com neutrofilia também, com o aumento do teor dos neutrófilos no sangue. E essas alterações são mais frequentes em gato com lesões cutâneas múltiplas. Pode passar. Tem várias formas, né, de tratamento. Os que foram listados no artigo que a gente leu foi sempre reforçado o itraconazol, que aí a gente vai estar usando a sigla ITZ, e o iodeto de potássio, que a gente vai estar usando a sigla KI. Eles são os mais comumente utilizados. O itraconazol é o medicamento preferido e normalmente é usado ele na dose de 8,3 a 27 miligramas por quilo por dia, dado por via oral, e ele está menos associado a reações adversas do que o cetaconazol. No caso, o KI, que é o iodeto de potássio, ele é mais barato do que o itraconazol e representa uma opção importante para casos que não houve cura com a monoterapia, né, que só utilizou o itraconazol. Além disso, o estudo descobriu que o uso das cápsulas de itraconazol 100 mg por dia por via oral, em conjunto com as cápsulas de KI, 2,5 a 20 mg por quilo por dia por via oral, pode ser considerado para gatos em seu primeiro tratamento, pois há um início mais rápido de ação do que só a monoterapia com o itraconazol, ou só a monoterapia com o iodeto de potássio. E no caso, utilizando os dois juntos, as reações adversas é semelhante a usar o itraconazol sozinho. E aí, caso ocorra, né, essas reações, elas são tratadas com a suspensão temporária do medicamento e com o acompanhamento clínico apropriado. E no geral, o Sporotrix brasiliensis, ele apresenta uma boa atividade in vitro para antifúngicos. Além disso, é importante ressaltar que o critério de cura para a esporotricose felina é clínico, com o desaparecimento de todos os sinais clínicos. Só que também há a possibilidade de reativação das lesões após as feridas fecharem e cicatrizarem. Então, é necessário um protocolo de tratamento que se estende por pelo menos um mês além da cura clínica. E em gatos também que apresentam lesões cutâneas ou em mucosas na região nasal ou sinais clínicos respiratórios, recomenda-se manter a terapia por 2 meses após a cura clínica para amenizar os riscos de recorrência. Aqui a gente tem 2 imagens, né?
A primeira é de um gatinho, antes do tratamento, né, de esporotricose, a gente vê que ele tem as lesões concentradas nas regiões cefálicas, umas regiões pegaram justamente na região dos olhos, então com certeza ele teve a epífora, pegou também na região da orelha, e aqui, após o tratamento, ele já conseguiu recuperar todas as funções fisiológicas dele, e as feridas já estavam totalmente cicatrizadas. E aqui a gente tem, são as mesmas amostras, uma foto está só de um lado e a outra está virada do outro lado, e são amostras de Sporotrix, são culturas, né? E é de aproximadamente 25 dias. A gente pode ver como ele se desenvolveu, né? Apenas nesses 25 dias nas duas culturas. A gente tem as vias de administração. As cápsulas de itraconazol e iodeto de potássio podem ser abertas e misturadas com a ração úmida. Isso no caso dos gatinhos, para facilitar a administração. Isso também ajuda, no caso de quem vai administrar os medicamentos, a não se infectar também, evitar o máximo do contato direto com o animal. E a gente vai ter essa terapia antifúngica que é realizada, e o tempo dela pode variar de semanas a muitos meses, normalmente de 4 a 9 meses, o tempo do tratamento. E é importante ressaltar que o gato infectado deve permanecer isolado de outros animais durante todo o tratamento. Aqui do lado a gente tem uma tabela mostrando as doses, né, de cada forma de administração. Por exemplo, a primeira é só usando o itraconazol, e aí está mostrando as doses de acordo com o peso do animal e a concentração do medicamento que vai ser administrado por dia. E também, né, ressaltando a indicação do uso, que são gatos com lesões cutâneas fixas e virgens de tratamento, que nunca fizeram tratamento com relação à esporotricose. Aí essa é a primeira observação. Aí a segunda é um tratamento diferente, que é do itraconazol, juntamente com o iodeto de potássio, e nele também está dizendo o peso do animal e de acordo com a concentração diária que o animal deve tomar. E nesse caso, já é mais indicado para gatos que apresentam múltiplas lesões cutâneas, lesões nas mucosas ou presentes sinais respiratórios também. E também casos que tiveram retorno da doença após serem tratados só com a monoterapia de itraconazol. Então, como a gente está falando de medicamento, é sempre bom ressaltar as reações adversas e as contraindicações. No caso, o que foi estudado pelo artigo, relatou reações adversas como náuseas, anorexia, vômito e aumento das enzimas hepáticas séricas. Então, nesses casos, pode ser que seja necessária a suspensão temporária do medicamento até que o apetite retorne ou as enzimas voltem aos níveis de referência, aos níveis normais. No caso, caso tenha reação adversa, a gente pode usar outros tipos de medicamentos, como, por exemplo, a silimarina oral, e aí tá a dosagem, né, que é 30 mg por quilo por dia, ou S-adenosimetionina, que é 20 mg por quilo por dia, deve ser administrada para gatos com reações adversas, e também tem as contraindicações, que o uso de imunossupressores como glicocorticoides é contraindicado. Qualquer infecção bacteriana concomitante deve ser tratada simultaneamente. E a eficácia do tratamento antifúngico tópico isoladamente não foi avaliada, portanto, não é recomendado também. E agora tem outras opções terapêuticas, além do itraconazol e do iodeto de potássio. Tem a anfotericina B, ela pode ser intralesional ou subcutânea, em conjunto com o itraconazol oral. É uma alternativa para casos refratários à imunoterapia com itraconazol. No entanto, a formulação de anfotericina B, ela tem um alto custo, então isso pode limitar o seu uso. O cetaconazol, ele acabou sendo substituído pelo itraconazol, por conta da sua maior eficácia e segurança em relação ao cetaconazol. Também tem um medicamento chamado terbinafina, e seu potencial terapêutico na esporotricose animal ainda não foi estabelecido, mas a sua segurança, né, para o tratamento e eficácia em humanos já foi confirmada. Mas também existiu 2 casos de esporotricose canina causada por Sporotrix brasiliensis que foram tratados com sucesso com essa droga em específico. Tem outro medicamento também que é o fluconazol, e ele mostrou baixa atividade contra o Sporotrix brasiliensis, recuperando de gatos com esporotricose. E mesmo assim, esse medicamento é recomendado para esporotricose linfocutânea em humanos, quando o paciente não tolera outros tipos de medicamentos. Tem o posaconazol, que ele mostrou boa atividade in vitro contra isolados de Sporotrix brasiliensis. Entretanto, não há estudos avaliando a eficácia e segurança dessa droga na esporotricose felina em específico. Mas teve um caso de um gato que foi infectado por outro tipo de Sporotrix, e a cura clínica foi alcançada com o itraconazol e o posaconazol também. E também tem outras terapias alternativas, que é a termoterapia, que é a mudança de temperatura, utilizada como terapia naquele tecido, e um tratamento cirúrgico adjuvante, e a criocirurgia, que é o congelamento das lesões cutâneas com nitrogênio líquido, com ou sem itraconazol concomitante. Vou falar um pouco sobre algumas técnicas usadas para o diagnóstico que vão possibilitar o tratamento da esporotricose, que podem ser feitos em humanos, gatos ou qualquer outros mamíferos. A primeira técnica é a cultura de fungos. Essa é uma técnica padrão de referência para o diagnóstico da esporotricose. Como tipo de amostra, podem ser usados o tecido afetado, fluidos corporais ou sangue. E entre as características,
levam de 5 a 8 dias para crescer em uma variedade de meios fúngicos. Microscopicamente, possuem forma filamentosa, com hifas septadas e conídeos com formato oval que se assemelham a uma flor. E o crescimento da esporotricose na forma de levedura requer a cultura a 37 graus Celsius. Aí, nesse caso, as colônias vão aparecer lisas, brancas ou esbranquiçadas e vão ser compostas de células de leveduras alongadas ou em forma de charuto, que é o que mostra essa imagem no cantinho. Essas leveduras do fungo Sporotrix brasiliensis estão numa cultura de 37 graus Celsius e aparecem de forma alongada, assemelhando a um charuto, a forma de um charuto. Outra técnica usada é a microscopia. Essa técnica ela é bem usada devido ao baixo custo, à fácil execução e os resultados rápidos. Os tipos de amostras podem ser preparações citológicas ou biópsia da lesão. Entre as características, o exame direto ele envolve uma preparação da lâmina da amostra, né, com uma solução de KOH a 10 a 40% para ajudar na visualização. O teste só vai dar positivo se houver a presença de leveduras de 2 a 6 micrômetros de diâmetro. Em gatos, esse exame ele pode ser usado para monitorar a carga fúngica das lesões durante o tratamento. Isso vai ajudar a informar a dosagem e a duração que o animal vai ter que passar por esse tratamento, né, pela terapia. Nessa técnica também, os organismos vão ser observados em forma oval ou em forma de charuto. Outro ponto é que as leveduras em amostras humanas, elas são mais difíceis de serem observadas por possuírem baixa sensibilidade. Por isso, nesse caso, né, nas lâminas com essas amostras, é usada uma gota de solução salina fisiológica e uma gota de solução de formaldeído a 10%, permitindo que corpos asteroides possam ser observados diretamente. Também vale lembrar que as técnicas de Romanowski ou de Gram, elas são usadas nesse caso para diferenciar as amostras em positiva e negativa, já que nas amostras de gatos existe uma carga fúngica bem maior. Nessa primeira foto, está mostrando um aspecto microscópico, está evidenciando as morfofisiologias de micélio, e na segunda está mostrando algumas amostras de leveduras coletadas de felinos domésticos, ambas com o método de Gram. Pode passar. Oi, gente, eu sou a Thaís e eu vou falar sobre prevenção e controle. Como os gatos são a principal fonte de infecção, é importante que o número deles seja diminuído. Isso é reduzindo a carga na população felina. Evitar que os gatos domésticos tenham acesso à rua para que eles não tenham contato com gatos que são possíveis infectados. As campanhas de castração são importantes para reduzir essa população de gatos de rua e, consequentemente, controlar a esporotricose. A captura e o tratamento de gatos infectados é importante para que esses gatos sejam curados e não transmitam o fungo. Protocolos terapêuticos feitos corretamente são importantes para a redução na carga da população felina, e o desenvolvimento de vacinas ele é muito importante para a prevenção e o controle da doença. Esse último tópico ele é mais delicado, porque fala da eutanásia, e isso só é uma coisa a ser cogitada quando o tutor não tem condição de tratar o animal. E a cremação de animais infectados é importante para que os esporos não contaminem o solo. O uso de EPI ao manusear os animais infectados é importante para que quem está manuseando não se infecte. E a cautela com animais desconhecidos, porque você não sabe como é o temperamento desse animal e nem se ele está infectado. E como as meninas já falaram, a principal forma de contaminação é mordida e arranhadura. E como você não conhece o gato, você não sabe se ele é dócil ou não. Atenção na realocação de animais infectados para que eles não sejam realocados para um lugar onde não tem animais infectados. E isso é por parte do médico veterinário, que é exigir certificados de saúde em viagens. Então, é de grande responsabilidade do médico veterinário exigir exames e fazer uma boa avaliação do animal. A comunicação interdisciplinar entre órgãos públicos para que haja um controle da doença e, se precisar tomar alguma atitude, que eles tomem. O médico veterinário também deve passar as informações sobre a doença e o tratamento para o tutor, porque é uma doença delicada e que leva tempo para ser tratada, muitos meses. Isso dá atenção da emissão dos certificados de saúde, que eu já falei lá em cima, então toma bastante cuidado com isso. E a testagem e diagnóstico adequado do animal, para que, se der positivo, ele seja tratado e isolado quanto antes. Além disso, a investigação de suspeitas de surto, para que isso seja tratado de uma forma correta. E esse foi o nosso trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado e que a gente tenha passado todas as informações que a gente conseguiu sobre a esporotricose e os Sporotrix brasiliensis.